Oi, oi. Ai, tô feliz que hoje eu vou falar com a Débora, do Milk. Adoro. Eba. Vamos ver. Oi, Cris. A Débora deve estar chegando já já. Abri agora. A gente já avisou nos grupos. Vamos ver. Oi, oi, Pamela. Eba. Agora vai. O Instagram tá entregando tão mal esses dias. Vocês estão ouvindo bem aí? Ei, a Dé chegou. Vou chamar a Débora. Oiê, Oi, deu bom? certo? Tudo bem? Tudo jóia? Então tá bom, que saudades. Também, né? Ai, a gente tinha tantos planos de ir para São José dos Campos, de rever o pessoal, de ver Pois é. todo mundo, planos adiados. Agora a gente fica todo mundo se vendo virtualmente, né? Será um pouquinho Sim, pessoalmente? esperar. O Instagram está entregando tão mal esses dias as publicações, lives, não sei se vocês têm Sim, sentido. senti. Senti que tá bem. Eu acho que as redes sociais também estão bem sobrecarregadas, né? A gente acaba ficando consumindo mais, né? A coisa das redes e enfim, né, essa coisa das lives e as informações, né, o tempo todo. Então, eu É, e no sinto assim começo que deu as um pouco, demandas né? foi, foi. Mas foi legal, eu acho assim que muita gente que ainda não tinha tomado coragem, né, de se colocar, de gravar vídeo, enfim, né, de fazer essas lives, tomou finalmente coragem, né? Então eu vejo aí várias páginas bacanas, né? Pessoas que eu sigo, que eu gosto bastante, e que a gente queria ouvir mais, né? E às vezes a gente só se ouve ou em encontros, ou em simpósios e tal, mas de repente com essa coisa de live, né? E mesmos os cursos virtuais, né? A gente acaba tendo mais oportunidades. Então, assim, teve uma coisa boa disso, né? De realmente a gente se apropriar dessa ferramenta digital, né? É, e esse campo ficou bem aberto assim, para quem pode oferecer esse tipo de serviço. É o que você falou, o pessoal estava tímido e agora deu para ver quem pode oferecer coisas aí para É, gente. a gente na verdade tem que se reinventar, né? Nem que seja na marra, e a gente tem que se reinventar. Eu me incluo nessa fala sua aí, porque a gente também estava patinando nessa coisa de ter uma frequência, né? Tava começando a criar filhos, e aí a gente estava patinando na frequência aí das lives, e aí acaba Uhum. engrenando, porque é o único jeito de conversar com as pessoas, né? É, Então, é. Foi assim com legal. o Milk também, né? A gente acabou, assim, na verdade, os convites que a gente acabou recebendo para as lives, né? Então foi muito legal, porque a gente percebeu que um monte de gente quer ouvir, né, o que a gente tem para falar e tal, e aí foram surgindo convites
para as lives e a gente acabou falando, poxa, né, vamos fazer a nossa, que também era um projeto de fazer uma participação mesmo, né, de vídeo, que a gente já tinha há muitos anos, e finalmente saiu. A gente tem esse projeto chamado Café com Milk, que faz muito tempo, e a gente sempre ficou, mas aí precisa, a gente sempre com essa ideia assim, não precisa de muita edição, muita coisa, e a gente percebeu que agora, né, esse embalo foi o que a gente precisava, então também a gente conseguiu tirar esse peso das nossas costas, esse projeto do papel. E domingo vai ser a primeira live das 3 Milks, né? Então vai ser agora. A gente já tem feito participações especiais aí nas lives, mas foram essas participações que deram assim ânimo, né, da gente encarar. Que demais. Legal, por isso que é legal, assim, né? Muito bacana receber esses convites. Estamos super felizes. E vocês vão fazer Significa que a gente tem coisas para falar. A gente vai fazer pelo Facebook. Porque a gente tem visto muita live, né, no Instagram. Só que as lives de Instagram só dá para fazer 2 pessoas, né? E nós somos 3. E aí o que aconteceu? Nós somos 3 pessoas e aí a gente vai fazer pelo Facebook, que é a nossa maior plataforma, é onde a gente tem o maior número de interações, de seguidores. A gente tem um bom número de seguidores no Instagram também. Vamos fazer, né? A gente agora vai abrir a porteira, né? A gente vai fazer umas lives no Instagram também, mas a gente vai estrear mesmo com nós 3 pelo Facebook. Então vai ser domingo de manhã, um café com milk. Primeira mão aí, pessoal. Gente, acho que dá pra gente começar, né, Dé? Acho que sim. Eu sou a Tati, do Criar Filhos, uma rede ativista de criação consciente. A gente tem um blog dentro da revista Fórum. E hoje a gente vai conversar com a Débora Regina Magalhães, que eu vou subverter a ordem da apresentação dela, porque pra gente, antes de tudo, ela é a doula da nossa família. Começou assim a nossa história. E aí a gente conheceu a Débora e essa trajetória de ativismo dela. A Débora é mãe de 3, não são mais crianças, né? Não. Uma criança, 2 adolescentes, professora, doula, ela é educadora perinatal, ela cursou letras e semiótica, é cofundadora do Milk, por onde a gente está fazendo essa live hoje com ela. Meu som ou da Débora? Vou por mais pertinho. Melhora? Vai ter que ser meio que na unha aqui. E o Movimento Infância Livre de Consumismo é uma página muito bacana que a gente indica sempre aqui, a gente compartilha coisas, porque fala muito, toca muito nessa questão do consumismo na infância. E a Débora é uma das coordenadoras da Roda Bebê do Bem, que é um movimento que existe no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, mas toca o Vale do Paraíba todo e se expandiu aí pelo Brasil com os grupos virtuais. E membro da Rebrink, do Parto do Princípio e da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Dá para fazer uma live só falando do seu ativismo. Só né, falando Débora? do ativismo, né? E a gente resolveu chamar a Débora para falar com a gente sobre infância e consumismo. O ativismo pegou forte, né, com a maternidade. Eu acho que veio junto, né? Quando eu me descobri mãe lá grávida, eu gestei não só os meus filhos, né? Mas também eu gestei essa Débora ativista, que sempre fui. Eu coloco no meu mini currículo que eu sou conformada com a sociedade desde sempre fui, sempre fiz parte de grêmio estudantil e tal, mas a maternidade realmente me fez repensar esse mundo, e aí eu me tornei uma ativista justamente com essa coisa da maternidade, né? Então, assim, já tenho a coisa da educação, sou professora, mas aí fui doula, né? Adoro ainda ver as novas vidas chegando, né? Educadora perinatal. E conforme meus filhos iam crescendo também, surgiu o Milk, né? E que veio dessa necessidade mesmo de perceber esse mundo, essa engrenagem aí capitalista que a gente vive, né? E como isso afetava a eles, a nossa família, né? Como isso afeta a nossa maternidade de maneira geral.
Começa sempre nesse nosso micronúcleo, né? Porque a gente se pergunta, e agora, o que eu vou fazer, né? Primeiro, o que eu vou fazer para, sei lá, para educar essas crianças, para criar essas crianças. Aí depois, o que eu vou fazer com aquilo que eu acredito? E aí a gente começa a mexer esse caldo dentro de casa, antes de tudo. Os pais perguntam pra gente como é que eles fazem para colocar esses limites no consumo das crianças. Mas eu quero começar essa história contigo um passo atrás. A gente vive aí numa sociedade que o consumo é a engrenagem da sociedade onde a gente vive. E aí tem tudo isso, né? Você vem de uma bagagem como educadora, como ativista, mas assim, como ativista na educação. E aí, historicamente, como é que a gente chegou até o ponto onde nós, adultos, já não temos limites assim pro próprio consumo? Aí vem essa questão, né? Como é que a gente vai dar limites para as crianças se nós adultos não temos muito limite, né? Mas a gente tem que pensar, né? Sempre que a gente fala de consumismo e consumo, tem que ter, assim, um pouco pensar, porque senão a gente fica muito nessa coisa da culpa. Ai, meu Deus, eu comprei um livro. Ai, eu não devia ter comprado, sei lá. Qualquer coisa que a gente acaba comprando, né? Então, assim, consumir a gente vai consumir, enfim, ai meu Deus, eu não posso. E aí entra naquela coisa, ai, eu não posso dar um presente de aniversário para o meu filho? Pode, né? Mas a gente vive numa sociedade que justamente isso, a engrenagem é esse consumismo, né? Para fazer girar a engrenagem da sociedade, as pessoas fazem com que as pessoas consumam, mas aí é aquela coisa do consumismo em excesso. Então, o consumismo é o excesso do consumo. Consumir, todo mundo acaba consumindo, de uma maneira ou de outra, desde que a gente está aqui no planeta e a gente modifica a natureza, a gente consome, né? Desde para fazer uma fogueira, a gente já está consumindo a madeira, né? Então, não tem como. Né? Falar, não, vamos viver sem consumo nenhum. Alguma coisa a gente vai consumir. Mas a questão eu acho que é uma questão aí primordial, que é assim, para que eu estou consumindo? Né? Qual é a motivação? Né? Então, às vezes as pessoas consomem porque elas estão tristes, elas consomem porque elas estão entediadas, elas consomem porque elas acreditam que consumindo aquilo elas vão se tornar mais felizes, menos, enfim. Né? E isso, grande parte, a publicidade, né, e a própria indústria tem grande culpa nisso, né? Porque eles sabem ativar esses nossos buracos, né, essas nossas faltas existenciais, né? Porque a gente sempre se sente em falta com alguma coisa, né? Então eles percebem isso, que a gente tem essa necessidade. E a partir disso vem dessa ilusão que se eu tiver determinada coisa, ou vou ser melhor, ou vou me sentir melhor, ou eu vou tornar o outro mais feliz, né? E isso tem muito a ver com o consumo que os pais fazem, né? Com esse consumismo em relação aos filhos, né? Quando a gente pensa que para os nossos filhos serem felizes, para os nossos filhos serem completos, né, nossos filhos não serem, entre aspas, traumatizados, a gente precisa comprar coisa, encher eles de coisas, então assim, a gente está comprando esta ideia falaciosa, porque é uma falácia, não existe garantia nenhuma que se você comprar a boneca mais cara para sua filha, ou para o seu filho, ou um brinquedo mais caro da loja, que aquilo vai trazer uma felicidade junto embrulhada. Às vezes traz uma alegria efêmera, né? A alegria é efêmera, né? A alegria é do momento, né? Felicidade é outra coisa. Felicidade é mais complicado, né? Então, mas você vê que a publicidade faz isso, né? Abra a felicidade. Então, eles vendem a felicidade embrulhada para presente, de uma maneira falaciosa, né? Mas muita gente, inclusive a gente mesmo, quando você vê, você já fez. Então, é o lance da gente vigiar. Não sei se é essa palavra, né? Mas assim, da gente estar atento. Tá atento. Porque a gente acaba ensinando pelo exemplo, né? Eu acho que aquela pergunta, tem uma pergunta assim, isso é uma coisa que eu digo que eu aprendi com a minha mãe, que minha mãe sempre falava assim, a gente não tem que se perguntar por quê. Porque a gente encontra justificativas, porque eu trabalho muito, porque eu estou entediado, porque eu mereço, porque eu amo tanto os meus filhos, então por que? A gente não precisa se perguntar por quê. A pergunta fundamental é para quê?
Né? Qual é a finalidade disso? Né? Para que eu estou fazendo isso? Eu tenho necessidade disso? É necessário mesmo? Então, essa pergunta eu aprendi, né? Esse porquê, para quê, eu aprendi quando era criança. E eu faço isso com os meus filhos, por exemplo. Assim, tá, não, você quer isso? Para quê? Né? Por quê? Eles têm milhares de porquês, né? Mas é para quê? O que você vai fazer com isso depois? Né? Às vezes é uma coisa... Gente, todo mundo, né, tem um baú de tranqueira em casa, aquela coisa que brincou 5 minutos e jogou fora. Ou, de repente, depois que você fez a compra, você fala, por que eu comprei aquilo? Pode ser um salgadinho, pode ser um doce, pode ser qualquer coisa. Né? Ou aquela blusa que você falava, por que eu comprei? O que aconteceu naquele momento que eu estava lá olhando o negócio e comprei? O que aconteceu? Que tilt deu na cabeça? E é uns tilts mesmo que dá. Então, por isso que a gente tem que estar bem atento mesmo. Né? Então, a questão é sempre se fazer essa pergunta: para quê? Para que eu quero isso? Para que meu filho precisa disso? Né? Então, se for um motivo real, um motivo justo, né? Eu quero um livro, eu quero uma bicicleta, meu filho quer, sei lá, porque ele gosta muito, sei lá, de bola, ele gosta de jogar bola, ele quer muito, o sonho da vida dele é aquela bola, e tudo bem, né? Mas assim, ou é porque ele está sendo, na verdade, estimulado por uma publicidade, que foi o exemplo que eu tive em casa. Eu fiz esse teste quando os meus eram pequenos. Né? Eu fiz o teste, assim, aquela coisa, a gente tem essa ideia que criança pequena fica pedindo compra esse o tempo todo, né? E eu me lembro perfeitamente dessa cena em casa, era comum. Né? Eu botava eles lá para assistir canal de desenho, lógico que eu selecionava o canal de desenho que não tinha violência, porque a gente quer ser uma boa mãe. Né? Isso é fato. Mas aí eu lembro que eles estavam assistindo, daqui a pouco ficava, mãe, compra esse, mãe, compra esse, mãe. E eu, lógico, né? A gente fala, compro, né? Ou tal, na volta a gente compra. Toda mãe sabe que não vai comprar tudo, né? Por isso que a frase famosa da mãe, na volta a gente compra, porque a criança já entende que a gente não vai comprar. É o recado, tá, compro. Mas é uma sacanagem, porque assim, na verdade, eles estão fazendo isso porque eles estão respondendo a esse estímulo. Né? De compra, isso. E aí que eu fiz? Eu percebi que quando eu tirei aquele estímulo, né? Falei assim, não, peraí, eu vou tirar esse canal e eu vou deixar, na época, né? Não tinha TV streaming, nada, tinha DVD. Eu vou deixar eles assistindo só DVD, são os mesmos desenhos que eles gostam, é DVD. Esse compra esse, diminuiu assim imensamente. E eu achava que toda criança fazia isso, porque eu só via criança fazendo isso. A gente vê isso o tempo todo, né? Compra esse. E a gente fala, tá, compro. Mas aí, na verdade, eles não precisam, é o antes, né? Por que eles estão falando o compra esse? Né? Porque é muito isso. O que a indústria, a publicidade faz? Fica estimulando eles o tempo todo, e a mãe que seja chata. A mãe que fale 1 milhão de nãos, né? A mãe fala 1000 nãos, no 1001 ela tá de saco cheio e compra. E assim vai, né? Depois fala, por que eu comprei isso? É muito isso. E eu estava lendo um texto esses dias que falava de algo semelhante, mas não exatamente do consumo. Do tipo assim, a gente estica a corda com os nossos filhos, né? E aí depois cobra deles uma devolutiva, um comportamento devolutivo que eles não são capazes de dar por estar em determinada fase do processo de desenvolvimento cognitivo, enfim. Não dá para cobrar esse discernimento. Nem a gente tem esse discernimento, né? E a gente fala disso, né? Quando a gente fala de consumo, primeiro a gente acaba sendo remetido diretamente para o ter, né? Para o objeto, a objetificação dessa coisa do ter. Mas a gente é super estimulado o tempo inteiro, né? Com alimentação, com informação. Então a gente é levado a consumir o tempo, o tempo inteiro, né? Então, assim, o lance da informação, que você falou assim, para quê, né? Eu preciso disso. E aí você começa a fazer, né? Tipo, quando a gente consome informação sem limite, então eu quero ter alimentação que eu li que não sei o quê, a saúde do jeito que eu vi no programa tal e não sei o quê. E esse consumo exacerbado da informação também acaba levando a gente a uma piração, né? E a gente acaba caindo num outro erro que é assim, que é o excesso. Eu brinco que é a coisa do seu hipocondríaco homeopático.
A gente acaba, né? A gente quer ser tão natureba, tão não consumista, tão que você acaba consumindo outras coisas, mas se sentindo menos culpada. Não, mas é natureba. Ah, mas é da lojinha, do não sei o quê. Entende? Então, a gente acaba virando hipocondríaco homeopático. Quando a gente pode simplesmente simplificar a nossa vida. Né? Então a gente tem que pensar o seguinte, olha, vamos ser simples, né? Dá para simplificar. Né? Então, às vezes, a gente também fica nessa preocupação maluca que a gente acaba criando para a gente mesmo. Né? Então, a coisa assim, não, então eu não sou uma mãe tradicional, eu sou uma mãe diferente, natureba, eu carrego no sling, vem o pacote completo, lá eu amamento, eu tenho parto, mas aí você tem que comprar todo o pacote. Então, a gente cai no outro pacote. Né, cai no pacote, não, eu vou comprar a carne do futuro, eu vou comprar o não sei o que não estou dizendo isso é certo, eu não estou fazendo juízo de valor aqui não, não tem juízo de valor, eu só acho que a gente tem que tirar esse monte de peso de cima da gente, porque eu lembro, numa época que eu tenho cabelo cacheado, e eu falei assim, não, eu quero parar de usar tanta química, não quero mais tingir, quero manter o cabelo cacheado, não ficar usando produto. E de repente, daí eu falei assim, não, legal, descobri o tal do no poo, low poo. Daqui a pouco eu vi que tinha toda uma indústria de cremes. Poxa, eu só queria simplificar a minha vida. E de repente, quando você vê, para a gente perceber, quando a gente percebe, você já está no emaranhado, de novo, consumista, achando que você está sendo natureba. Entende? É muito doido, né? De tudo, de alimentação, né, cara? De tudo. E aí a pergunta é, como é que a gente faz para magiar essa nova geração se a gente ainda tá, sei lá, tentando entender em que lugar de estudo a gente tá, Débora? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter é assim, descobrir essa falta. E se dar conta que a gente tem faltas existenciais, a gente tem vazios existenciais. Todo mundo em algum momento está com aquela sensação, né, de que está faltando alguma coisa. Então, se você já se dá conta disso, já é o primeiro passo, né? Fazer essa pergunta, para quê? Para que eu preciso disso? Né? Vou precisar de fato? Né? E eu vejo isso muito, tenho amigos intelectuais aí que compram livros, e eu acho ótimo comprar livros. É aquele que é assim, não, eu não compro tranqueira, não tem gente que é assim, eu não compro tranqueira para os meus filhos, só compro livros, aí compro 1 milhão de livros, a criança não leu nem 10 daqueles livros, mas comprou 200. Né? Então, às vezes, a gente tem que parar e falar assim, pera, né? Eu estou usando isso, para que eu estou comprando isso, né? Mas também não ficar colocando a culpa na gente, porque existe todo um sistema que o tempo todo vai jogar com esse nosso vazio existencial, anunciando 1000 coisas, em alguns momentos a gente vai acabar escorregando, mas se dar conta dessa escorregada é importante. Falar, ops, olha o que eu fiz, nossa, né? E assim, é igual exercício físico, é igual meditação, é igual qualquer coisa. É um exercício. Não é fácil. Ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce, né, pelo menos dentro dessa nossa sociedade que a gente vive, na nossa sociedade, a gente está aqui no Brasil, capitalista e tal. Dentro dessa sociedade, ninguém nasce desconstruído e, ai, nossa, é minimalista, não consumista. Todo mundo está inserido nessa sociedade acreditando que só é feliz quem tem. Por outro lado, esse jogo do consumismo, ele é cruel com quem não consegue ter também. Né? Ele é muito mais cruel. A gente está aqui falando de consumir, porque pegou... É pior ainda, é muito mais dolorido ainda, é muito mais cruel com quem não pode. Né? Porque ela se sente aí sim à margem dessa sociedade. Porque a sociedade está o tempo todo dizendo que só vale a pena aquilo, se você puder, você só é alguém se você tem capacidade de consumo, uma boa capacidade de consumo. Né? Então, isso é extremamente cruel. Se a gente está aqui falando, né, do problema aí das pessoas de classe média, classe alta, enfim, as pessoas que têm acesso ao consumo, né, e compram coisas desnecessárias, enfim, e acabam sendo vítimas desse consumismo, né, dessa indústria do consumo. Para quem está à margem, né, então agora que a gente está vivendo uma crise imensa por conta dessa pandemia,
É muito mais cruel, muito mais cruel. E é uma marginalização não só pelo ter, né? Porque agora é no acesso a tudo, né? No acesso a serviço, no acesso a praticamente a sobrevivência, né? Porque a gente está falando de um outro cenário aí, né? E o mais incrível é como o marketing, a publicidade, que a gente entende que que a comunicação é o cerne da existência. Então, ali tem um propósito de comunicar, mas que também faz uso desse cenário e dessas vulnerabilidades aí para manter viva essa engrenagem, né? Uhum. Uma das coisas que eu sempre falo, né? Eu sou professora e eu falo nas minhas aulas, eu dou aula de semiótica para o ensino médio, e eu sempre falo, um dos grandes problemas é que as pessoas, elas não sabem, o problema está na interpretação de texto. Né? Eu falo Então, isso também, eu falo, nossa, resolveria metade dos problemas. Né? A gente está falando de publicidade voltada para a criança, mas nós adultos não sabemos interpretar publicidade, não sabemos interpretar notícia, não sabemos interpretar mensagem do WhatsApp. Né? A gente tem uma dificuldade imensa de interpretar, por conta até dessa falha do sistema. Aí a gente já vai para o sistema de educação, né? Que as pessoas acreditam, primeiro, que acham que publicidade é realidade. Outras acham que, por exemplo, determinadas marcas não seriam capazes de serem prejudiciais. Né? Ah, Adri, oi, Adri. Então, assim, e são, né? Então as pessoas se enganam com essa coisa, então elas criam um vínculo afetivo. Eu acho isso a coisa mais cruel do capitalismo, são as pessoas criarem vínculos afetivos com marcas. Né? Isso é muito triste. Louco, né? Isso é usar do nosso vazio existencial assim na potência máxima, porque você acha que assim você precisa daquela marca, você precisa daquele determinado produto, porque te remete, sei lá, uma memória da infância e tal, né? Mas não percebe que você está sendo, você foi aliciado por aquela marca, você foi capturado por aquela marca, né? Eu acho isso muito triste. E para pertencer mesmo, né? É a história do... Vai para um nível de identidade, né? Porque a pessoa, quando ela passa a acreditar que ela é, se ela tem, e aí, ela sendo, ela pertence. É muito sofisticado mesmo, né? Essa trama. É muito sofisticado. É muito sofisticado. E por isso que a gente tem tanta dificuldade, né? Então, a gente tem tanta dificuldade de ficar desarmando nessas armadilhas, né? O tempo todo a gente fica desarmando a armadilha, né? Mas assim, não adianta a gente simplesmente, acho que são duas coisas, não adianta a gente simplesmente ficar o tempo todo nessa posição de guerrilha, porque isso cansa e as pessoas se desgastam, né? E você perde energia que você poderia ter para outras coisas, né? Então, eu vejo isso muito assim, eu vejo mães, eu vou falar mães, tá? Porque assim, tudo na sociedade é no masculino, né? Então eu vou usar no feminino, a gente no Milk, a gente decide usar sempre no feminino. Então, quando eu digo mães, os pais se consideram pais, aí eles estão tamo junto, né? Mas eu vejo mães assim, muito tristes, às vezes, desgastadas por conta dessa questão de não conseguirem ser do jeito que elas gostariam. Ah, poxa, é aquela coisa assim, eu falhei, eu cometi um pecado tão cruel, né? Porque... gente, às vezes a gente está só cansada. Tudo bem também, né? Às vezes a gente também tem que se dar conta que é um leão por dia que a gente mata, né? Então... eu acho que essa coisa de a perfeição da maternidade, que também é inalcançada, essa perfeição inatingível também, em vez de melhorar a sua vida, vai ampliar esse teu vazio existencial, né? Eu tenho casos, assim, muito engraçados de amigas que... eu tenho um caso de uma amiga que foi muito engraçada. Ela proibia o filho de comer biscoito recheado.
Proibia, proibia, proibia. E ela mandava fruta pro lanche. E o filho ia com a fruta, voltava sem nada e tal. Um dia ela descobriu que o filho trocava o lanche com o amiguinho. E o amigo da escola levava o biscoito recheado e ele dava a fruta pro amigo. E aí foi muito engraçado. Falei assim, ó, pelo menos está fornecendo fruta, ela devia comer biscoito, né? Então, assim, tudo bem, acontece. Então, tudo bem de vez em quando a gente cometer uma outra falha. O importante é trazer para a consciência, sabe? Eu acho que esse é o mais importante, né? Então, a Mari colocou um negócio aqui que essa coisa do apego à marca, né? Ela disse que viu um pessoal debatendo, né? iOS ou Android. Como assim? Você vai virar fã-clube de marca? De marca, né? É ser muito aliciado. E isso sim é muito preocupante. Isso sim é muito preocupante. Muito mais preocupante do que se você vai comprar ou não, sei lá, um brinquedo para o seu filho. Né? Às vezes a gente fica tão assim, nossa, esses dias a gente estava conversando, né, no Milk, o seguinte, a gente já teve uma preocupação tão grande com esse excesso de brinquedo e tal, né, e é preocupante mesmo, né, para quê? Tem tanto plástico, a gente está falando muito, a Alana está com uma campanha legal, falando sobre essa questão do excesso de plástico nos brinquedos, mas aí veio uma outra pesquisa mostrando que o presente favorito das crianças no Dia das Crianças é celular. A gente fala, poxa, na época do brinquedo era tão bom, não estavam pedindo brinquedo, né? Olha só que maluco isso. É muito doido, né? Aí agora as crianças não querem mais brinquedo, elas querem celular, cada vez mais novas, né? E aí agora a gente está numa época de pandemia e as crianças estão na tela, enfim, é doido, né? Não é fácil, não é fácil ser mãe. Né? E você estava contando disso, eu lembrei do encontro que vocês fizeram, que a Fabiola Duarte contou uma história de uma mãe que não dava doce para a menina e o sonho da menina era chupar o pirulito. Você lembra dessa história? Sim. Que aí a menina desenhava pirulito e tudo ela punha um desenho do pirulito e aí a mãe descobriu que ela tinha vontade de comer um pirulito. E é isso, né? A gente também tomar cuidado para não ir para um outro extremo e de repente provocar um outro tipo de buraco aí, né? Buraco a gente vai deixar, né? A gente precisa escolher qual tipo de buraco. A parte que falta eu acho sensacional, porque é isso, a gente vai ter uma parte, um buraco ali faltando para ser tapado, né? O que a gente não pode é deixar essa brecha para a indústria, né? Acreditar mesmo que eles amam a gente, né? E que eles podem vender a felicidade engarrafada, né? Embrulhada para presente. Né? Então, quando a gente se dá conta que tudo bem tá triste, que tudo bem tá entediado, nossa, como a gente tá entediado agora, né? Tudo bem tá triste, tudo bem tá entediado, tudo bem, sei lá, desejar um aspirador eletrônico no chão, aquele robô. Reconhecer esse desejo. Peraí, por que eu tô desejando isso? Eu nunca sonhei com isso. Não, é porque eu tô em casa o tempo todo, tô olhando para esse chão. Né? Então você se dá conta do que está acontecendo. Né? Então, eu acho que isso uma coisa muito mais interessante do que só tapar o buraco, ou é olhar para esse buraco e falar, poxa, que esse buraco eu não conhecia, é um buraco novo. E com as crianças no cotidiano, né, o que você acha que na prática, porque a tomada de consciência é um exercício mesmo, né? É tipo academia, você vai para aquele lugar e de repente você se vê no lugar do conforto e do desejo e tal, e vai de novo, exatamente. Mas que atitude prática que vocês do Milk, né, recomendam para que a gente esteja pelo menos com essa luzinha amarela acesa aí? E aí uma outra coisa que me veio para te perguntar dentro dessa mesma questão é assim, como é que você conversa disso com os seus filhos? Porque esse trazer de volta, eu acho que também faz parte da construção desse diálogo aberto, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente reconhecer o desejo, né? E se dar conta como a sociedade é perversa com as mães, com os pais, mas com as mães, que joga pra gente os nãos, né? Então, o caminho mais fácil e óbvio é assim,
A mãe que não falou não. Essa mãe não diz não. Cadê a mãe dessa criança? Essa criança, então, assim, se dá conta, assim, que não é um não. Né? Não adianta a gente ficar gastando não, porque é muito cansativo, é muito estressante. Para a criança é muito frustrante você falar não. Eu acho que o mais importante é assim, nomear o que essa criança está sentindo. Por que ela está querendo? Assim, esse brinquedo é legal. Poxa, é legal mesmo. O que será que ele faz? E se a gente tentasse pegar, sei lá, a menina que é uma boneca sereia, não sei como, caríssima, e a gente nem pode comprar e nem é momento, enfim. E se a gente tentar costurar aqui um rabo? Vamos tentar bordar? Sei lá, qualquer coisa, colar, né? Nem toda mãe. Eu sou uma mãe que tem péssimas habilidades manuais, né? Mas eu colava, fazia alguma coisa. E aí, o que a criança, na verdade, ela quer uma atenção. Aquela atenção, aquele momento, aquela brincadeira, às vezes é muito mais significativa do que o brinquedo em si. O que a criança, ela gerou um desejo, ela imaginou a possibilidade daquela boneca sereia, ou daquele carrinho que voa, ou daquele doce, ou sei lá, fala assim, vamos fazer, eu quero aquele doce, tá, vamos fazer um bolo juntos? Com certeza aquilo vai ter muito mais significado do que a coisa de comprar. Óbvio, gente, que a gente sabe que as mães trabalham, hoje em dia a maioria das mães trabalham, as mães estão cansadas, as mães estão sozinhas, então aí vamos dividir essa parentalidade entre todo mundo, não precisa ser só a mãe, pode ser a mãe, o pai, a avó, qualquer cuidador, né? Mas a presença sim é importante, e essa presença significativa. Então quando a gente fala assim, cara, às vezes um piquenique vale mais do que uma bola nova. Um piquenique, jogar a bola, aquela bola que já está no armário, é muito mais importante, mas a criança ela tem um desejo de jogar, né? E ela está achando que o jogo vem com a bola nova. Essa que é a sacada. A criança acha que ela vai comprar a bola e ela está comprando junto o comercial da bola. E o jogo que vem junto. E ela só quer jogar. Sabe? Então, assim, quando a gente começa a ouvir essa criança e a gente também começa a parar um pouco, então, vamos parar de consumir excesso de coisas, excesso de celulares, a gente também está consumindo um monte de tranqueira lá, e Twitter, e mensagem, né? E vamos ter esse momento. E eu acho que isso tira um pouco de ansiedade. Eu senti muito isso com os meus filhos. Eu brinco assim, não sou a mãe perfeita, já errei um monte de vezes, mas eu sinto dos meus filhos, eles não têm essa ansiedade de eu preciso, né? Porque sempre a gente fala assim, não, mas e aí? Né? O que está acontecendo? E a gente é um pouco de diminuir, não é reparar, a gente nunca consegue tampar, né? Mas é um pouco de diminuir esse buraco, esse buraco existencial aí, né? Então, pera. E aí tem coisas que realmente eles querem. Ué, quer o jogo X, quer um livro tal, quer um, né? Então, assim, e aí você chega, peraí, o que ele está querendo? Então, saber diferenciar, né? Porque também não é não para tudo. Você não vai falar não o tempo todo, né? Então, vai equilibrando, é o equilibrar, né, o tempo todo. Lembrei de uma história, a Helena era pequenininha e a gente foi tomar um café uma vez e eu comentei com você, eu falei, nossa, tem essa coisa do desejo da gente construir esse novo olhar, mas tem essas influências também que chegam o tempo inteiro e acabam atropelando, passam que nem rolo compressor, né, em cima da gente. E para mim era tudo muito novo, ela era muito pequena, a gente vivia sozinho em São José dos Campos, e só que quando minha mãe vinha, ela trazia muita coisa. Então eu tinha a caixa dos personagens, onde eu botava todos os personagens que minha mãe levava para Helena, sem que às vezes ela nem pedisse ou conhecesse. E aí, uma vez eu tive uma conversa com você que foi tão legal, assim, que eu repasso tantas vezes, que você me disse uma coisa muito, muito clareadora, assim. Tipo, Tati, o negócio não é o personagem. Se ela tá usando aquele personagem para brincar com outras coisas, então o personagem senta na caixinha de fósforo e brinca que tem um contexto, que tá na família, que tá na escola, que não sei o quê, não tem, né? Não tem um peso. A questão é, tipo, eu tenho personagem, eu preciso ter o outro personagem para que eu possa brincar com essa família de personagens e criar
uma história que é a história que eles vivem na televisão. E só funcionaria se tivesse esse personagem específico, né? E a família da personagem. Cara, e foi tão libertador aquilo pra mim que eu abri a caixa de personagem e eu fui uma mãe muito mais legal, sabe? E eu comecei a fazer isso com outras coisas, né? E aí você vai pra alimentação, você vai... a primeira maternidade mesmo... É isso, né? Você tá fazendo tudo aquilo que você tá... na cartilha. A gente vira uma hipocondríaca homeopática. Exatamente. Gente, adorei esse termo, vou usar demais isso. É isso, né? Eu falava, gente, eu não saía de casa se não tivesse 5 grupos alimentares na mochila, essa coisa. E aí você vai arrastando uma bola de peso que quando você vê... você está transferindo aquilo para a criança também, né? E que daí você fala assim, poxa, seria muito mais fácil se eu estivesse junto lá, né, no status quo, né? Porque a gente acaba arrumando para nossa cabeça sempre. É isso, né? Mas isso tem a ver com consumo também, né? Porque é isso, você acaba consumindo um tipo de informação e se aprisionando. É muito... Sai de uma caixa e se enfia na outra. Né? Eu acho assim, o segredo é isso, o segredo é leveza. A Jana colocou aí, é isso, sabe? É você não arrumar problema, né? Viver com mais leveza, levar as coisas com mais tranquilidade. Né? E eu sei, porque eu já fui dessas, eu já fui daquela que tive um ataque porque minha filha ganhou um ovo rosa, onde já se viu, e ela amou o ovo rosa, mas eu achei aquilo um absurdo, uma desfeita pra mim. Como assim uma mãe feminista, minha filha ganhou um ovo rosa, tipo, sabe? Então, não fui eu que comprei o ovo rosa, ela sabe que eu não daria um ovo rosa pra ela. Então tá bom, outra pessoa deu, tá tudo bem. Sabe? Então, ok. Então a pessoa, né, recebe aquilo e tudo bem. Então a gente também acaba se criando bastante problema. E aí, legal, a gente luta, acho que a gente tem uma frase que eu adoro, né, que é escolher as nossas lutas. Então existe um momento de você lutar. E isso é uma coisa que nós, né, no Infância Livre de Consumismo, né, nossa arroba é Infância Livre, a gente faz bastante, que é assim, a gente briga com a indústria. A gente briga com quem realmente tem poder, com essas pessoas que estão muito mais fortes, que estão manipulando um número enorme de pessoas. A gente não briga com mãe. A gente não fica fulanizando luta, porque mãe, a gente já está cansada, as mães estão cansadas, sabe? Então a gente não briga com mãe. Porque a mãe é a parte, né? Tanto a mãe como essa criança são as partes mais vulneráveis dessa... Aliás, a mãe é muito vulnerável na sociedade, né? Mãe, todo mundo não está nem aí para as mães. Né? As mães já começou lá do Freud, o Freud já colocou a culpa na mãe, a mãe só se lasca, né? A gente é culpada. A gente pode tentar fazer tudo certo, a gente está errado. Então, o negócio é isso, sabe? Levar para a leveza, tentar fazer o melhor e tentar se questionar, usar, sim, ferramentas, né, para não ser tão manipulado, não ser tão vulnerável a isso, né? Não ser tão vulnerável, a gente não precisa ser tão vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa ser a super mãe o tempo todo, né? Essa super heroína que nunca erra, né? Faz tudo certo, é impossível, não tem como. É isso, né? A Jana falou, né, disso, que a gente se depara com uma parte de nós que a gente não quer ver, né? Que é uma parte que vai errar, que vai se contradizer, que vai acabar relaxando quando acha que não tem que relaxar, ou ficando mais rígida quando acha que não tem que ficar. E a Pamela também falou que é isso, né? O controle. E a gente tomar contato com essa coisa da falta de controle mesmo, que o controle é ilusório, né? Sim, mas você sabe que até quando a gente relaxa, a gente acha coisas que facilitam a vida. E a gente faz muito isso. Por exemplo, né, no Milk a gente faz isso sempre. O filho tá com vontade de comer um salgadinho, cara, come uma pipoca. Pipoca é o melhor salgadinho que tem. Então a gente fala isso para as outras mães, né? Tá com sede, bebe água. Quer mais leveza aqui? Está com sede, vai beber água. Água resolve o problema. Tá com fome? Come banana. Olha, sem brincadeira, eu compro aqui em casa. São 10 quilos de banana por semana. Tudo bem, eu tenho 3 adolescentes, né? Porque a gente tá aqui, eu tô trabalhando o tempo todo. Que é coisa mais fácil de comer do que abrir uma banana?
banana é a coisa mais fácil. Em vez de fazer um macarrão instantâneo, fazer aquele macarrão cabelo de anjo. 3 minutos, do mesmo jeito, você coloca lá. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu faço macarrão instantâneo, mas eu não jogo o temperinho. A triste notícia é, aquele macarrão instantâneo também é uma porcaria. Né? A massa é péssima. Então, assim, já que você é da turma que não faz, que joga o tempero, já joga junto o macarrão instantâneo e faz o macarrão cabelo de anjo, que é muito rápido. Gente, é a solução da lavoura, você vai lá e faz. Né? Demais os meus mesmo, já estão aqui é a solução, né? Tapioca, faz tapioca, come tanto tapioca, assim, top de tapioca. Então, é muito isso. Você também pode ser leve. Você pode ser leve, pode ser livre, sem também ser refém do ultraprocessado, né? Então dá para ser livre sem... A Fabi está dizendo que compra 5 quilos, né? Os seus ainda estão menores, né, Fabi? Só tem um adolescente. Meu, é impressionante. Banana, eu lembro também que você falou uma vez que tinha plantado, né? Banana. Eu tenho 3 toceiras de bananeira, mas não dá conta a produção. O Hortifruti é uma felicidade semanal quando eu mando meu pedido pro Hortifruti. Mas é uma delícia receber uma caixa de Hortifruti. Eu não estou nem dizendo assim, quem puder comprar orgânico, compra orgânico. Quem não puder comprar, não compra. Compra o que dá. Compra a fruta da estação. Sabe? Mas assim, o Hortifruti aqui pertinho de casa, os produtores são da região, é a felicidade deles, eles recebem a lista de compra. Né? Então é isso. Tá com fome, vai lá, masca uma cenoura e tá tudo certo. E tudo bem, então dá para ser simples também, dá para ser leve, sem precisar depender da indústria. Mas de vez em quando, você sabe, né, que eles foram lá e tomaram o refrigerante escondido, aí não é problema meu, aí não sou eu que estou fornecendo as drogas, aí eles que foram e compraram, foram na festa do amigo, aí também que se lasque. Eu não... Entende? Eu também não vou ficar vigiando eles 24 horas por dia. Mas eu não compro. De vez em nunca, de vez em nunca eu compro. Para não dizer que nunca, de vez em nunca eu abro uma exceção. E é isso, é o não ter, né? O não... o jeito que você escolhe viver mesmo. Não é o jeito que você escolhe comer, não é o jeito que você escolhe vestir, é o jeito que você escolhe viver mesmo, né? Porque você vai transportando isso para as outras coisas. É muito doido como automaticamente você vai transportando isso. De precisar de menos roupa, de precisar de menos, sei lá, sapato. E aí e você fazer um movimento de passar para frente, de trocar, né? Aqui em casa a gente tem tanto esse movimento de troca, porque as crianças são pequenas ainda. Então, nossa, essa sacola que vai, sacola que vem. Sacola de roupa. Nossa, todas as mães, quem é mãe sabe a felicidade que é receber uma sacola de roupa do primo, da amiga. Não tem coisa melhor do que receber uma sacola de roupa. É muito, e aí você vai alimentando isso neles também. Eles também vão ficando felizes. Mas o que eu quero que você me fale antes do nosso tempo acabar, que passa muito rápido, né? A gente falou dessas influências externas, dos parentes, e aí você foi construindo isso, né? Como é que a gente vai fazendo isso dentro da nossa casa e o que acontece fora da nossa casa o que acontece sinto dentro muito. Já está fora do nosso controle, imagina o que acontece fora, né? Fora, sinto muito, né? Como é que vocês realizam esse trabalho no Milk? Você falou, essa visão é muito legal, né? De não trazer essa responsabilidade só para a mãe, né? E muito menos para a criança, mas entender que existe uma estrutura que é sofisticada, que é sutil e que faz com que essa engrenagem gire desse jeito. Como é que vocês têm lutado para que as nossas crianças não sejam engolidas aí pela ditadura do consumismo? Então, a gente optou, a nossa opção, assim, muitas vezes a gente acaba sendo, né, o portador das más notícias, né, as portadoras das más notícias, então a gente coloca lá, sei lá, os malefícios dos ultraprocessados, os malefícios da tela, mas não só isso, porque não adianta nada. Porque aí a gente fica mais culpado ainda. Quando a gente descobre o malefício do excesso de tela, o malefício, aí você fala, pronto. Então, uma das propostas nossas é dar um pouco de solução para que haja aí uma saída, porque é muito ruim você só ver o problema, mas você não vê uma saída.
né? Então a gente acaba levando também essas boas notícias, assim, há saídas, há soluções, né? Então a maior proposta e a maior sacada, eu acho, que o Milk tem, é levar para as mães, né, para as pessoas, essas soluções que muitas vezes são soluções simples, mas que a gente está tão imerso nisso aí que a gente nem pensou, né? Então, a maior coisa, eu acho, que a gente faz é trocar essa experiência, é falar para as mães, ó, tá difícil mesmo, tá difícil para todo mundo, tá difícil para a gente também, mas estamos juntos, né? Vamos tentar, porque assim, é muito solitário, a gente sabe. Né? Qualquer movimento que seja anti-hegemônico, né? Nadar contra a maré, é muito solitário. E assim como a gente, tem muita gente que se sente sozinho, mas não é possível, né? Você vê, na nossa página do Facebook, a gente tem 275 mil seguidores. Não é possível que 275 mil pessoas se sintam sozinhas. Então, 275 mil pessoas estão pensando isso, que maravilha. Então, vamos lá, a gente está junto, né? Tem mais pessoas. Ah, tá bom, tudo bem que na página de bobagem tem mais, mas é muita gente reverberando isso. Uhum. E a gente tem um card que a gente sempre reposta, né? Que é uma frase da Margaret Mood, que diz, né? Nunca duvidem de um pequeno grupo de pessoas dispostas a mudar o mundo, né? Sempre foi assim que o mundo mudou. Então são pequenas mudanças. Às vezes a gente se sente tão formiga, mas eu não dou mais macarrão instantâneo. É uma coisa, sabe? Tenta mudar uma coisa na sua vida, não precisa ser tudo, mas aos poucos, né? Olha, isso aqui eu não vou fazer mais, porque eu me dei conta que é uma porcaria, eu não preciso disso para nada. Então, assim, quando eu me dei conta que eu não precisava de macarrão instantâneo para nada na minha vida, e eu fui uma pessoa que consumiu demais isso na faculdade, acho que todo mundo fez faculdade, meus filhos, eles vão fazer faculdade, vão fazer cabelo de anjo, que eles nem sabem como faz macarrão instantâneo, né? E as poucas vezes que eles comeram fora, eles acharam ruim, porque é ruim mesmo, a gente fica com o paladar estragado. Então, quando a gente consegue, olha, isso aqui eu vou eliminar na minha vida, tal outra coisa eu vou eliminar, tal outra coisa eu vou diminuir drasticamente. Então, é aos poucos a solução. A gente não precisa querer fazer a revolução toda de uma vez, agora, nesse instante, porque a gente vai ficar muito frustrado. A gente não precisa querer brigar com a família inteira. Eu vejo gente assim brigando com a família inteira no meio da festa de aniversário, né? Não precisa disso. Não precisa, né? Faz a sua mudança aí aos poucos, vai fazendo a sua mudança dentro da sua casa, mesmo. Sabe que isso aos poucos vai reverberando. A gente não precisa, né? Eu sei que é frustrante, né? Para quem é ativista, então é mais frustrante ainda. A gente queria um mundo, outro mundo já, agora, para ontem. Tem pressa, né? É isso aí. Mas isso. A Gi tá falando, é tipo leite materno, cada gota importa, cada gota importa. Cada dia a mais que uma mulher conseguir amamentar é um dia a mais, é uma vitória. Não importa se foram 20 dias, se foram 6 meses, se foram 2 anos. Cada dia que essa mulher conseguiu, porque a gente já tem uma sociedade totalmente contra a gente, né? A mulher, a gente trabalha, as mães são trabalhadoras, as mães estão sozinhas e as mães estão cansadas. A gente não pode falar de ativismo materno sem levar em consideração esses 3 pontos. A gente não pode falar de mudança de consumo, a gente não pode falar de amamentação sem levar em consideração isso. As mães trabalham, as mães estão sozinhas e as mães estão exaustas, as mães estão cansadas, né? Então a gente tem que começar partindo desses 3 pontos, né? Então, cada vitória é para comemorar mesmo. Essa mãe conseguiu não fazer o macarrão instantâneo, vitória, aplausos. Essa mãe conseguiu não dar um pacote de biscoito recheado e trocou por uma banana, vitória. Conseguiu, né, amamentar um dia, uma semana, um mês, um ano a mais, vitória, né? Então é isso, a gente precisa celebrar nossas vitórias, porque já está o capitalismo, ele está vindo dando porrada na nossa cara todo dia, né? Então, qualquer mudança que a gente consiga fazer nessa engrenagem, aí fala, opa, agora não, hoje não, amanhã pode ser, hoje não. Já eu acho que é demais. Ai, olha, nem sei como te agradecer. E quero conversar mais com você, com vocês, é tão enriquecedor. Quero te agradecer muito por ter topado conversar com a gente.
A live, se o Instagram deixar, vai ficar disponível aqui no feed. A gente também sobe no YouTube, depois te disponibiliza para vocês se vocês quiserem. Maravilha, quero, lógico. E tamo junto, contem com a gente. É muito poderoso, assim, sabe? Dá um ânimo conversar com gente que nem vocês, assim, porque a gente toma um fôlego, é aquele impulso que a gente tem no meio do cansaço para seguir adiante. Obrigada, viu? Legal, eu agradeço demais, viu, Tati? Agradeço todo mundo aí que comentou. Ai, que alegria ver tanta gente querida aí, né? A gente continua lá no @Infância Livre, sigam a gente lá, estamos no Facebook. Relembrando que domingo vai ser nossa estreia. Ai, muito legal. Amigos, por favor, vão lá prestigiar a gente, tomar um café da manhã com a gente, domingo, 10 horas da manhã, no Facebook. Tá bom? Obrigada, viu, Tati? Um beijão, muito eu que agradeço. Também. Beijo, obrigada, gente. Obrigada. Tchau.